Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para meditar na santa e inerrante palavra do Senhor. Dessa vez no livro de Lucas, capítulo número 12, versículo número 4 e 5, que diz assim a palavra do Senhor: E digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Glória a Jesus. Nós vivemos numa geração, ou nem só a geração, mas uma coisa que a humanidade teme, tem medo, e algo que vai chegar para todos nós, é a morte. Não importa a forma que seja, o que ela sobrevenha sobre o ser humano, mas o ser humano ele tem medo da morte. A Bíblia descreve a morte como um sono. E vê que quando o mensageiro chegou para chamar Jesus, para ver Lázaro, Jesus disse: Lázaro dorme. Por insistir, que Jesus explicou que Lázaro estava morto. Paulo, quando ele fala da ressurreição dos mortos, ele fala que os que dormem ressuscitarão primeiro. Então a Bíblia, ela, na maioria das vezes, ela aponta a morte como um sono, como dormir. Mas a morte é algo que faz temer o grande, o pequeno, o rico, o pobre, o branco, o enxofrado, o mulato, o negro, enfim, todas as gerações, todos os homens, ele tem medo da morte. Mas a Bíblia nos ensina claramente que não é para nós temermos ao homem, não é para nós temermos ao inimigo das nossas almas, a saber, a Satanás, mas ela nos instrui a temer a Deus. Por que a Bíblia nos instrui a temer ao Senhor? Aí se você vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, porque quando o homem ele teme a Deus, o temor lhe gera obediência, submissão, sujeição à vontade divina. E a Bíblia chama isso de sabedoria, porque o homem que se entrega a Deus, se sujeita a Deus, Deus se incumbe de proteger, guardar nesta vida aqui, e partindo daqui, dessa terra, o Senhor tem um lar eterno de paz e gozo para guardar o homem que teme a Deus. E aqui em Lucas capítulo 12, nós vemos que o Senhor Jesus ele vai falar de valores, ele vai falar que de nós estarmos ansiosos, a ansiosidade da vida. Ele vai estar falando para a gente não ter uma certa preocupação com as mínimas coisas, com as menores coisas dessa vida. Mas quando ele está falando disso, ele chega no versículo 4 do capítulo 12, quando ele está falando da questão de ter medo da morte, de ter medo de alguém matar. Ele vai chegar no versículo 4, ele vai dizer: E digo-vos, amigos meus, Jesus chama aqui de amigos, não temas os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. O que é que Jesus está nos chamando a atenção aqui? Que a gente tem algo a mais do que a vida carnal. A Bíblia diz que o pó voltará ao pó e o espírito voltará a Deus. Então, é disso aqui que Jesus nos conscientiza, que temos que ter uma maior preocupação com o destino do espírito do que com o destino da carne. Que devemos temer mais para onde vai o nosso espírito de que a morte carnal. Porque a morte é apenas um transporte para nos transportar daqui para a eternidade.
quer seja ela com Deus ou sem Deus. A morte ela é apenas um transporte que nos leva dessa vida para uma eternidade. A eternidade com Deus ou sem Deus, ou o descanso eterno, a destinação da salvação eterna, ou a condenação eterna, que é a eternidade sem Deus. Mas a eternidade sem Deus, ela é criada por uma vida de desobediência, de falta de temor a Deus, de falta de submissão à vontade de Deus, de sujeição à vontade de Deus, por falta de respeito, por uma série de fatores do homem ter se distanciado de Deus, é que destina o homem à eternidade sem Deus. E Jesus nos chama para essa preocupação, para temer aquele que tem tanto poder para matar a carne, como para destinar a alma ao inferno. Quer dizer, é uma eternidade, aqui Jesus está falando da eternidade com Deus. Então, se o homem teme a Deus, ele vai obedecer, que o temor é o princípio da sabedoria. Quer dizer, quando começa a temer a Deus, ele vai agir com sabedoria em sua vida, ele vai pautar sua vida dentro dos parâmetros da vontade de Deus, para que a sua eternidade do Espírito não seja em tormenta, mas sim em paz. Nós vemos a Bíblia Sagrada dizer no livro de Lucas, no capítulo de número 19, onde a Bíblia vai falar do rico e de Lázaro. A Bíblia, a Escritura Sagrada vai falar que morto o rico foi para o Seol, foi enterrado na sepultura, foi para o Seol. E do Seol, ele vendo a Lázaro, ele no seio de Abraão, descansando no seio de Abraão. A Escritura Sagrada, capítulo 16, melhor dizer, de Lucas. A Escritura Sagrada vai dizer que ele vendo Lázaro no seio de Abraão, no descanso, ele clama: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na água e toque na ponta da minha língua, porque eu estou em grande tormenta. Jesus fala aqui, quando Jesus fala ali no capítulo 16 do livro de Lucas, acerca do rico e de Lázaro, Jesus fala do rico que se banqueteava, se arregalava do bem e do melhor, de um homem que só tinha quando Jesus aponta desse rico, Jesus está falando de um homem que só se preocupava com a vida terrena e não com o destino da alma. Que ele só vivia pro eu terreno e não parou para se preocupar em nenhum momento do destino da alma. E esse homem morreu, ele foi para o Seol, e lá ele foi para um lugar de tormenta. E a Bíblia fala que de Lázaro, que era pobre, mendigo, mas que pelo aspecto que Jesus fala de Lázaro, dá a entender que Lázaro temeu a Senhor. Porque a Bíblia diz que quem vai para o lugar de tormenta é só quem não teme a Deus. É quem não procura se preparar. A Bíblia diz que prepara-te, ó Israel, para o dia, para se encontrar com o Senhor teu Deus. O homem, todo ser humano, ele precisa se preparar para a eternidade. Não é só se preparar por essa vida aqui, mas se preparar para o destino de sua alma. É isso que nós temos que temer. Para onde vai a minha alma? O que eu tenho preparado é solução? Ainda no livro de Lucas, no capítulo número 12, no versículo 20, a palavra do Senhor vai dizer falar de um homem que ele se preocupou também, um rico, que se preocupou só com o seu celeiro, só com tudo que ele tinha, com seus bens, e que ele tinha de muitos anos, e ele disse: eu vou construir um celeiro grande, e vou descansar, vou beber e folgar. Aí o texto está falando de um homem que só se preocupou com a vida com aqui e agora, não se preocupou com a sua eternidade, não se preocupou com o futuro. O homem que só se preocupou com a vida terrena, não se preocupou com o futuro e com qual o futuro da sua alma. E Jesus diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 20, que Deus disse àquele homem louco: ainda esta noite pedirão a tua alma.
E o que tu tem preparado para quem é? O que isso quer dizer? Que vai te servir de quê? Tudo que tu tem, toda a riqueza que tu tem, quando a tua alma, quando vim buscar a tua vida, quando tu apagar dessa vida, quando ainda essa noite tu morrer, vai te valer de que essa riqueza terrena? A Bíblia diz, não junteis tesouro onde ladrão mina e rouba, nem onde a traça e a ferrugem corrói. Ajuntai o vosso tesouro no céu, onde o ladrão não mina, e nem a traça e a ferrugem corrói. Fala de valores. Ajuntar valores no céu é eu pautar a minha vida dentro dos parâmetros da vontade de Deus, no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. É que eu vou estar preocupado com o destino da minha vida espiritual, o destino eterno do Espírito. Para onde vai? Para uma condenação eterna ou para uma paz eterna? A eternidade com Deus é glória, é gozo, é prazer, é paz. Mas a eternidade com Deus é tormenta. A Bíblia diz onde há pranto, ranger de dente, onde o fogo não se apaga, nem o verme se consome. É uma eternidade. Se a gente passa uma noite com dor de dente, parece que a noite ela é imensa, o dia não vai amanhecer. Imagine uma eternidade de tormenta. E é para isso que Jesus nos chama, para se preocupar para onde a nossa alma vai. E quando nós se preocupamos com o destino da nossa alma, com a salvação do nosso espírito, que o pó voltará ao pó, o espírito precisa voltar a Deus, para a vida eterna ou para a condenação eterna, nós precisamos temer ao Senhor. Porque todos vão morrer. E não é para a gente temer a morte. A morte é só um passaporte. É para temermos para onde vai a nossa alma, onde vai o nosso espírito após a morte. Para a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. É a isso que devemos temer. E não é temer a morte. Paulo disse que viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Sabe por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque quando ele se converteu e pautou a sua vida dentro da vontade cristocênica do Evangelho de Cristo, ele tinha certeza para onde ia a sua alma. E o cristão, aquele que teme a Deus, não é para ter medo da morte. É certo que a morte ela nos afasta dos nossos familiares. A morte leva os nossos entes queridos para longe de nós, deixa a saudade. Mas morrendo em Cristo, aceitando Ele como um Salvador, se arrependendo dos maus caminhos, vivendo a vida de verdadeiro cristão, de temor a Deus e obediência, não é só dizer sou crente, é viver o Evangelho. Que quem se preocupa com o destino da sua alma, vive o Evangelho de Cristo, a vontade de Cristo, para não correr o risco de depois da morte, pensar que porque estava no Evangelho e vai ter eternidade com Deus e ser pego de surpresa. Mas quem se preocupa com o destino do seu espírito, para onde vai o seu espírito após a morte, teme a Deus. E quem teme guarda a palavra, quem teme obedece. Quem teme procura viver o Evangelho. E isso traz paz. Quem teme a Deus não tem medo da morte. Porque por temer a Deus, prepara a sua vida para a eternidade com Deus. E você pode até sofrer como Charguento, Lázaro, viver uma vida na pobreza, pobre, mendigo, na visão humana ou na visão do imaturo espiritual, podia olhar e dizer assim, vive uma vida de miséria, não é abençoado por Deus, é mendigo. Mas aí Jesus nos prova que nem sempre a riqueza é sinônimo de pecado ou também de vida, de estar bem com Deus. O homem era rico, tinha de tudo, mas quando ele morreu, ele foi para onde? A riqueza dele mostrou que ele não estava bem com Deus. Porque ele estava vendo a vida voltada para si mesmo. Ele se preocupou com ajuntar bens terrenos, mas não se preocupou com ajuntar tesouros nos céus. E Jesus ele nos chama a atenção para temer a Deus.
para nos preocupar com o destino de nossa alma. Não temer aquilo que mata esse corpo, porque o pó voltará ao pó. Mas temer a Deus, porque o espírito precisa de um destino, ou eternidade com Deus, ou eternidade sem Deus. É isso que temos que nos conscientizar. Para onde vai o meu espírito após o fôlego de vida aqui na terra acabar? Para uma eternidade de tormenta ou para uma eternidade de paz? Para o meu espírito ir para uma eternidade de paz, é preciso que haja temor a Deus, aceitação de Cristo, porque Cristo é o único caminho de salvação. Não existe salvação sem aceitar Jesus como Salvador, sem confessar a Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando de vida eterna, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se não aceitar a Cristo como Salvador e temer a Ele, não tem salvação. E quem se preocupa com a eternidade, com o apagar das luzes aqui na terra, para onde vai o seu espírito, se preocupa em colocar sua vida na presença de Deus, para ir com a eternidade com Deus. E é isso que nós devemos nos preocupar. Preparar nossa vida para a eternidade. Prepararmos-nos para ter uma eternidade de paz. Porque o sofrimento aqui na terra é passageiro. Mas o sofrimento daquele que não aceitou a Cristo, não obedeceu, não abandonou o pecado, não preparou sua vida para a eternidade com Deus, o sofrimento daquele que não aceitou a Jesus, que não negou o mundo, o pecado, que não temeu a Deus, porque quem teme a Deus respeita. Quem está falando de ter medo, de ter simplesmente o medo, mas está falando de temor, que está falando de reverência, respeito, honrar. Quem teme a Deus não tem medo da morte, não tem medo das trevas, porque sabe que a morte é só um passaporte ao céu de glória. A morte é só um passaporte. E Deus, ele tem várias formas de colher os seus santos. Os santos também morrem de enfermidade, os santos também morrem de acidente. A Bíblia diz que a morte de um justo é agradável aos olhos de Deus. Por quê? Por que o Senhor diz que a morte de um justo é agradável aos seus olhos? Porque Deus tem preocupação para onde vai a minha, a sua, a nossa alma. Ezequiel escreve no livro de Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador, sem que ele se converta. Por que Deus não tem prazer na morte do pecador? Porque o homem que morre em pecado vai para a eternidade sem Deus. O prazer de Deus é que todos nós, quando morrer, porque ninguém vai ficar para a semente, todos nós vamos morrer. E isso nós não sabemos a hora que vamos morrer. É por isso que temos que nos preparar cada vez mais cedo, enquanto é tempo. Porque não sabemos quando vamos morrer, de que vamos morrer. Então temos que nos preparar para a eternidade enquanto é tempo, é se preocupar com a eternidade e não só com a morte. Não é ter medo da morte. É me preocupar para onde vai o meu espírito. Se eu morrer hoje, para onde que eu vou? Para o céu ou para o inferno? Aí, segundo a palavra de Deus, que vai me ensinar que quem é que vai para a condenação eterna e quem não vai. Salmo 9:17 está escrito assim: palavra do Senhor: lançarei no inferno o ímpio e toda a geração que se esquecerem de mim. Negar ao Senhor, se esquecer, virar as costas para a vontade de Deus, é estar preparando a alma para ir para o inferno. Mas temer a Deus, aceitar a Cristo como Salvador, temer a palavra do Senhor, é estar preparando a alma para a eternidade de gozo e paz com o Senhor. Aí Jesus disse assim: louco, esta noite se alguém me buscar a tua alma, o que tu tens, para quem é? Para onde vai a tua alma? O justo morre e é levado pelos anjos para o descanso eterno.
mas o injusto não. A alma do justo é colhida pelo Senhor. A alma do injusto é arrastada para um lugar de tormenta, do pecador, daquele que não aceitou a Jesus. Meu irmão, meu amigo ouvinte, minha irmã, eu te convido para passar a se preocupar. Para onde vai a minha alma? Para onde vai o meu espírito após a morte? Porque o pó, a carne, voltará ao pó, mas o espírito precisa voltar a Deus. Que Deus abençoe a todos.